Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou fazer a correção da atividade número 7 desse período de aula remota. Já faz um tempo que eu estou devendo essa correção para vocês e aí vamos começar ela agora. Então, temos aí a primeira questão, copia a tabela, já estão preenchidos alguns quadros, os demais você preenche. Observa as regularidades. Aí eu fiz essa tabela aqui um pouco maior, para que fique melhor a visualização para vocês. E vamos começar a correção. A tabela é essa daí, ele mandou preencher a tabela. Aqui nós temos a operação, no caso é multiplicação, tá certo? Aí aqui nós temos os números que nós iremos multiplicar e aqui os resultados que estão faltando. Para ajudar, para tornar mais fácil, eu trouxe aquilo que a gente viu na última aula, né, que ficou conhecido como jogo de sinal, mas a gente viu que não passa de irregularidades observadas, mas também não tem problema ficar chamando de jogo de sinal. Então, é uma multiplicação, eu quero o resultado desse quadrado aqui, eu vou multiplicar esse 3 com esse 3. Então, é só fazer. Deixa eu só melhorar o foco. Pronto. Então, é só fazer 3 vezes 3. 3 vezes 3 são 9. E aí eu venho aqui, ó, foi positivo com positivo. Positivo com positivo dá positivo. Aí agora esse daqui vai ser o 3 com o 2. 3 vezes 2 são 6. Mais uma vez positivo com positivo dá positivo. Mais com mais, mais. Esse daqui já está feita. Foi 3 vezes 1, são 3. Aí vamos fazer essa daqui agora. 3 vezes 0, a gente sabe que é 0. 0 não tem sinal, não é nem positivo nem negativo. Agora aqui vai ser 3 vezes menos 1. Mais 3 vezes menos 1. 3 vezes 1 são 3. Esse é positivo, esse é negativo. Mais com menos, aqui ó. Mais com menos é menos, é negativo. Tá certo? Aí aqui agora vai ser 3 vezes 2, são 6. Mais com menos também vai dar negativo. E 3 vezes 3 são 9, também mais com menos, negativo. Bora fazer agora o 2. 2 vezes 3 são 6, mais com mais são mais. 2 vezes 2 são 4, positivo também. 2 vezes 1 já está feito. Aqui agora 2 vezes 0 são 0. 2 vezes menos 1. 2 vezes 1 são 2. Só que um é positivo, outro é negativo. Positivo com negativo dá negativo. Agora, 2 vezes 2 são 4. Positivo com negativo dá negativo. E 2 vezes 3 são 6. Mais com menos também é menos. Agora vamos ver esse aqui. 1 vezes 3 são 3. Mais com mais é mais. 1 vezes 2 são 2. Mais com mais é mais. Aí 1 vezes 1, mais com mais é mais. Agora 1 vezes 0 é 0. 1 vezes menos 1, 1 vezes 1 é 1. Só que esse é positivo, esse é negativo. Mais com menos é menos. 1 vezes 2 agora dá 2. Mais com menos é menos. E 1 vezes 3 dá 3. Mais com menos é menos. Aí aqui agora o 0 já está feito. Bora fazer, né? 0 vezes 3 é 0, 0 vezes 2 é 0, 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 0, 0 vezes menos 1, 0 vezes menos 2, 0 vezes menos 3. Multiplicou por 0 dá 0. Agora bora multiplicar por menos 1. Eu vou fazer menos 1 vezes 3. É só fazer 1 vezes 3, 3. Aqui eu tenho agora menos com mais. E menos com mais dá menos, né? Sinais diferentes dá negativo. Aí 1 vezes 2, 2. Também menos com mais, menos. 1 vezes 1, menos com mais, menos. 1 vezes 0, aqui ó. 1 vezes 0. 1 vezes 1 é 1. Aí menos com menos, ó. Esse é negativo, esse é negativo. Então, negativo com negativo dá positivo. Tá bom? Menos com menos é mais. A gente já viu a explicação dessa na aula anterior. Quem perdeu a explicação disso aqui, é só assistir a aula anterior, de onde saiu isso aí.
Agora aqui, ó, 1 vezes 2 são 2, e menos com menos é mais. 1 vezes 3 são 3, e negativo com negativo dá positivo. Tá certo? Agora aqui, ó, 2 vezes 3 são 6, negativo, positivo. Negativo, positivo fica negativo. E agora, 2 vezes 2 são 4, menos com mais é menos. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Esse negativo, esse também é. Menos com menos, aqui ó, de novo, menos com menos dá mais. Então, põe aqui o mais. 2 vezes 2 são 4, menos com menos de novo vai dar mais. 2 vezes 3 são 6, menos que menos de novo vai dar mais. Agora aqui, ó, 3 vezes 3 são 9, menos com mais é menos. 3 vezes 2, 6, também vai dar negativo. 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 vezes 0 é 0. Menos 3 vezes menos 1. 3 vezes 1 é 3. Negativo com negativo dá positivo. 3 vezes 2 é 6, menos com menos é mais. E 3 vezes 3 é 9, menos com menos também é mais. Aí, baseado nessa tabela, a gente responde agora as próximas questões, né? Nem todas as respostas estão aqui, mas pelo que a gente vê aqui, já dá para fazer muita coisa. Aí, vê como é que ficou, né? Aqui ficou os resultados negativos, aqui também, aqui os positivos, aqui os positivos. No meio tudo ficou 0. Certo? E agora bora para as demais perguntas. Observando a tabela, diz o primeiro, escreva os resultados da letra A, B e C. Eu fiz aqui separado para vocês, o primeiro. Tem aqui, ó, numa letra maior, ele que é o resultado da letra A, B e C. 0 vezes menos 3. Não precisa, né? Mas ele pede para você olhar na tabela só para conferir, ó. 0 vezes menos 3 deu 0. Menos 2 vezes 0. Menos 2 vezes 0 deu 0 também. E 0 vezes 1 positivo, esse aqui, também deu 0. Aí tem uma pergunta aqui. Qual é o resultado da multiplicação de dois números inteiros quando um deles é 0? Quando um deles é 0, a resposta é 0. Então, a resposta é 0. Agora, bora para o segundo. O segundo diz assim, observando a tabela, escreva os resultados. Aí tem aqui 6 resultados para você fazer, alguns estão na tabela, outros não estão, e depois tem uma pergunta aqui embaixo para responder. Então, os valores do segundo estão aqui. Então, observando a tabela, 2 negativo vezes 3 positivo, 2 negativo com o 3 positivo deu menos 6. 3 positivo com 3 negativo, tá aqui, ó. 3 positivo com 3 negativo, menos 9. 1 negativo vezes 3 positivo. 1 negativo vezes 3 positivo deu 3 negativo. E os próximos resultados não estão na tabela, né? Mas é só você fazer o quê? 6 vezes 9, 54. Negativo com positivo, aí você olha a tabelinha. Negativo com positivo vai dar negativo. 15 vezes 8. 15 vezes 8 eu vou fazer aqui. 40, 8 vezes 1, 8 mais 4, 12, deu 120. Aí eu só faço agora, positivo com negativo dá o quê? Positivo com negativo dá negativo. 7 vezes 5, 35. Positivo com negativo, a gente já sabe que dá negativo. Aí ele perguntou assim, qual é o resultado da multiplicação de dois números inteiros quando... Ah, não, desculpa, é o segundo. Como multiplicar dois números de sinais diferentes, um positivo e o outro negativo? Então, eu vou colocar assim na resposta, ó. Multiplica os números, multiplica e fica negativo. Tá certo? Multiplica e fica negativo. Para ficar uma resposta curta, eu acho que essa tá boa. Agora, vamos ao terceiro. O terceiro diz assim, observando a tabela, escreva os resultados. Aí, o terceiro continuou na outra folha. Tá aqui, ó, os resultados do terceiro são esses aqui, observando a tabela. Alguns estão na tabela, outros não estão. Eu passei o terceiro a limpo também para cá. Tá aqui o terceiro. Bora ver o terceiro.
Observa na tabela, 2 negativo vezes 3 negativo. 2 negativo, 3 negativo aqui, ó. Bora ver onde é que vai dar? 6 positivo. Mais 6. 3 negativo com 1 negativo. 3 negativo, 1 negativo. Aqui, ó. 3 negativo, 1 negativo. Deu 3 positivo. E 2 negativo com 2 negativo. 2 negativo, 2 negativo. Deu 4 positivo. Os outros valores não estão na tabela. Então, vamos fazer como? 7 vezes 6, 42. Negativo com negativo, a gente viu que toda vez que deu negativo com negativo, deu positivo. E a própria tabelinha que a gente estudou na última aula diz isso, ó. Negativo com negativo dá positivo. Então, menos com menos dá mais. 11 vezes 9 são 99. Menos com menos, positivo. E 1 vezes 15 são 15. Menos com menos, dá mais. Lembrando que essas regrinhas que a gente está usando aqui só funcionam para multiplicação e para divisão. A gente já viu em aulas anteriores quais são as regrinhas da adição e da subtração. Aí ele pergunta aqui no terceiro. Como multiplicar dois números inteiros negativos? Dois números inteiros negativos eu vou colocar assim. Multiplica e fica positivo. Tá certo? Agora o quarto quesito. Quarto e último diz assim. Observa na tabela e escreva os resultados. Essa foi pouquinho, não foi? Só foi 4. Tá aqui o do quarto. Aí ele pediu 4 positivo vezes 2 positivo. Não tem na tabela. Não tem. 4 vezes 2, mas só fazer assim, ó. 4 vezes 2 são 8. Positivo com positivo, a gente já sabe que vai dar positivo com positivo, mais com mais é mais. Então, positivo com positivo dá positivo. 8 vezes 3, 24. Mais com mais, mais. 7 vezes 11, 77. Mais com mais, mais. E 4 vezes 132, bora fazer a conta aqui. 4 vezes 132. 4 vezes 2 são 8, 4 vezes 3 são 12, vai 1. 4 vezes 1 é 4, 4 mais 1 são 5. Então, 528. Mais com mais, mais. Resposta agora da pergunta. Como multiplicar dois números inteiros positivos? Multiplica e fica positivo. Então, dois números inteiros positivos fica positivo, dois números inteiros negativos fica positivo, só fica negativo quando um é positivo e o outro é negativo. Ou um é negativo e o outro é positivo, tá certo? E quando multiplica por zero, dá zero. Quando pelo menos um deles for zero, a resposta será zero. Então, terminamos a correção dessa aula. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima.